Roraima Alegria 2017. Siga a Rota da Folia que o governo de Roraima preparou para você. Cara Folia, de 25 a 28 em Caracaraí. Micaraima, dias 13 e 4 de março em Pacaraima. E no encerramento, venha viver as emoções do Roraima Alegria. Governo de Roraima, a vontade faz acontecer. Olá pessoal, boa noite para todo mundo. A gente começa o Em Resumo desta terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2017. Primeiro pedindo para você curtir e compartilhar a nossa transmissão aqui com as principais notícias do dia. A gente começa falando sobre Roraima. Há uma medida de um grupo de vereadores que tenta aí anular a sessão do dia 12 de fevereiro que reconduziu Mauricélio Fernandes como presidente da casa até 2020. Esse grupo de vereadores, denominado de Boa Vista Forte, tenta impedir que isso aconteça, né? Eles vão entrar na justiça e os detalhes todos você confere no bncroraima.com.br, né? A gente muda de tela também, mas ainda falando de Roraima, de uma medida importante para a economia do estado. Quase 7 mil estudantes receberam a segunda parcela do crédito escolar, uma medida do governo de Roraima. Importante que essa medida, em tempos de crise, gera economia, né? Faz rodar aí a economia do estado. Então, essas informações todas, como que as famílias recebem esse benefício, você acompanha lá no bncroraima.com.br. A gente vai agora de Roraima para Brasília para falar sobre a questão do Alexandre Moraes, a sabatina que já dura horas, e os detalhes com Carlos Eduardo Matos do BNC Roraima, do BNC Brasília. Cadu, boa noite para você. Tem novidade por aí? Boa noite, Daniel. Boa noite aos amigos internautas que nos acompanham aí pela BNC, do Facebook. Olha, Daniel, já passou de 8 horas de sabatina. Eu acredito que a sabatina de Alexandre de Moraes deva ser uma das mais longas que já ocorreram na história do Senado Federal, porque o embate é muito grande, viu? A sabatina do advogado criminalista, ex-secretário de Segurança de São Paulo e ex-ministro da Justiça Alexandre de Moraes segue em andamento. Houve uma pausa para o almoço por volta das 15h30, após 6 horas de perguntas e respostas. Ou seja, já passava já do almoço, eles continuaram e ainda estão continuando aí a sabatina, que não tem hora para terminar. Como era de se esperar, os senadores da oposição fizeram discursos endurecidos contra a nomeação de Alexandre de Moraes para o cargo vitalício de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles acusaram de envolvimento com políticos envolvidos na Operação Lava Jato, de ter ligação com uma facção criminosa de São Paulo e até de plágio. Mas ele rebateu todas as acusações. Ele veio bem preparado. Afinal de contas, antes da sabatina, Daniel, ele conversou com cada senador em seus gabinetes. A oposição chegou a pedir, assim que ele fosse nomeado ministro, que anunciasse estar impedido de ser o revisor dos processos da Operação Lava Jato. Esse é o pedido feito por vários senadores da oposição, principalmente do PT. Moraes tem apoio de pelo menos 37 senadores, mas o discurso dele não tem sido convincente. Ele fez questão de afirmar, em diversos momentos, que vai atuar no STF com absoluta independência e imparcialidade. Em quase todas as respostas, ele utilizou essas duas palavras. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa reunião. O senador Eduardo Braga, que aprovou a indicação dele para ministro do STF, perguntou sobre o posicionamento dele sobre questões de incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus. Mas Alexandre disse apenas que há um sistema protetivo previsto na Constituição que prevê incentivos aos estados da Amazônia Legal, o que garante a manutenção do meio ambiente, enfim. A resposta dele foi efusiva, mas Eduardo Braga, logo depois da resposta, disse estar satisfeito com o que o Alexandre de Moraes falou. Enfim, esse é o resumo, por enquanto, do Senado Federal. Na Câmara dos Deputados foram aprovadas algumas propostas, Daniel. Entre elas, um projeto de lei que assegura o tratamento humanizado para atender crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, sobretudo violência sexual. Um projeto também foi aprovado hoje, um projeto de lei que torna efetivo o acesso de mulheres
ao tratamento de câncer de colo de útero no Sistema Único de Saúde. E nesse momento está sendo discutido um projeto de lei que cria mecanismos para o controle de condutas ofensivas contra as mulheres na internet ou em outros meios de propagação da informação. Esse assunto continua sendo discutido, inclusive foi aberta às 7 horas da noite, horário de Brasília, uma sessão extraordinária para continuar debatendo o assunto. Vamos ver o resultado dessa votação. Eu volto com você, Daniel. Um abraço a todos. Obrigado, Cadu, pelas informações. E agora a gente vai com as informações de Manaus. O aumento da tarifa do transporte coletivo foi anunciado. O aumento dessa tarifa foi anunciada hoje pelo prefeito Arthur Neto, no início da tarde, em uma entrevista coletiva. É o segundo aumento em menos de um mês, né? Vocês lembram que a prefeitura já tinha anunciado o aumento de R$ 3,00 para R$ 3,30, agora passa de R$ 3,30 para R$ 3,80, vai pesar no bolso, né, de muito trabalhador, né? Segundo a prefeitura, não tinha como não haver esse aumento. Tem aí a questão entre a disputa entre Arthur Neto e o governador José Mello em relação aos subsídios. O governador tirou esse subsídio do transporte coletivo, e agora a prefeitura também tirou esse subsídio do transporte, encarecendo a passagem, né? E aí esse aumento ocorreu depois de uma greve hoje de manhã. O usuário do transporte coletivo ficou aí sem transporte coletivo de manhã por conta de uma greve aí nas principais zonas da cidade, e aí logo em seguida vem esse aumento, né? Só que a Defensoria Pública do Estado já se manifestou contra e deve entrar na justiça para tentar barrar o aumento da tarifa do transporte coletivo. O defensor Carlos Alberto Filho disse que nem o governo e nem a prefeitura podem aí retirar esses subsídios do transporte coletivo. Você confere o que ele disse ao BNC. Nada prejudica o consumidor. E esse prejuízo ao consumidor não pode ser aceito pelos órgãos de defesa do consumidor, motivo pelo qual estaremos já estruturando uma tutela de urgência para evitar com que haja esse aumento, bem como compreendemos que a questão referente ao subsídio não é uma questão discricionária, nem do município nem do Estado. Não poderia nem o município retirar os subsídios, muito menos o governador retirar os subsídios. Tais subsídios eles são direitos e garantia do usuário para que o repasse a respeito dos custos de transporte coletivo não seja aplicado de forma integral. Motivo pelo qual nós compreendemos pela necessidade de judicialização de forma a compelir o Estado a fazer o repasse dos subsídios, bem como e com essa informação do aumento da tarifa do transporte coletivo, a gente encerra o Em Resumo de hoje, agradecendo o seu like, agradecendo a sua companhia. A gente volta amanhã. BNC, você precisa saber. A vida no interior não é fácil, a gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em popa. Governo do Amazonas, governo das pessoas.